Eles não são apenas um número, eles não são apenas uma elite espiritual qualquer. Os 144.000 selados do Apocalipse carregam um segredo que poucos ousam investigar. Muitos falam deles como se fossem apenas uma metáfora. Outros acreditam que representam apenas judeus literais, ou ainda um grupo simbólico da igreja. Mas a verdade é mais profunda, mais assustadora e mais gloriosa do que qualquer teoria humana conseguiu revelar. Quem são esses homens e mulheres marcados com o selo do Deus vivo? Por que eles aparecem justamente no momento mais crítico da história da humanidade? E o que isso tem a ver com você, hoje? O número 144.000 aparece em dois momentos cruciais do livro do Apocalipse. Em Apocalipse 7, antes que os anjos soltem os ventos da destruição final, uma ordem ecoa do céu: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. É aqui que surgem eles. 12.000 de cada tribo de Israel, selados, protegidos, escolhidos, um grupo que será preservado da destruição iminente. Mas em Apocalipse 14, Imagine Judah, lá estão eles. Agora sobre Monte Sião, junto ao Cordeiro, tem o nome do Pai escrito em suas testas. E algo ainda mais espantoso, estão cantando um cântico novo que ninguém mais pode aprender. Um cântico exclusivo, um cântico reservado apenas para os 144.000. Quem tem acesso a esse nível de intimidade com Deus? O que significa estar marcado com o selo divino? E por que apenas esse grupo é digno de entoar a canção dos redimidos mais íntimos? Para, entenda. Precisamos voltar ao Antigo Testamento, aos rituais de consagração, aos profetas que falavam do remanescente fiel e ao profundo simbolismo do selo nas Escrituras. Selar, na Bíblia, não é apenas marcar, é separar, é proteger, é aprovar, é declarar propriedade exclusiva de Deus. No Egito, por exemplo, o povo hebreu teve que marcar as portas com sangue para escapar da destruição. Em Ezequiel 9, um anjo é enviado com um tinteiro para marcar nas testas todos os que suspiram e gemem por causa dos pecados cometidos em Jerusalém. Esses marcados seriam poupados do juízo. O selo sempre foi um sinal de quem realmente pertence ao Senhor. Mas os 144.000 são mais do que fiéis genéricos. Eles são descritos como virgens, como irrepreensíveis, e como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Essa linguagem simbólica aponta para um nível de pureza espiritual extrema, de fidelidade inabalável e de obediência total. Esta Antreio 144.000 está no ápice da consagração da intimidade com o Altíssimo. E isso nos leva a um dilema espiritual. Por que esse número é fixo? Literalmente 144.000? Ou é uma cifra simbólica? E o mais importante, como alguém pode saber se está ou não sendo preparado para estar entre eles? Existe um chamado silencioso sendo feito pelo Espírito de Deus nos corações que ainda sentem saudade do céu. Uma convocação secreta, uma purificação invisível acontecendo nos bastidores da alma. A Bíblia diz que eles foram comprados dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles não são produto de um esforço humano. São resultado de uma escolha divina. Mas essa escolha, como veremos nos próximos blocos, está profundamente ligada à condição do coração, à disposição de romper com o mundo e ser separado, ainda que isso custe tudo. Você já sentiu como se o mundo estivesse caminhando para um colapso espiritual sem retorno? Já teve a sensação de que há algo em você que anseia por algo mais puro, mais elevado, mais eterno talvez? Você esteja ouvindo, sem perceber, o eco distante da mesma convocação que selou os 144.000. Porque eles não surgem de templos de ouro, mas dos desertos da alma. Não são os mais populares nem os mais poderosos, mas são os mais fiéis. E é aí que o mistério começa. Quando o Apocalipse descreve os 144.000, ele não apenas apresenta um número, ele revela uma chave profética selada em camadas, camadas que só se abrem com discernimento espiritual. Para os que têm ouvidos para ouvir, o texto grita verdades profundas. A primeira dessas verdades é a origem espiritual dos 144.000. Eles são descritos como vindos das 12 tribos de Israel. Mas há um detalhe enigmático. A lista das tribos em Apocalipse 7 é diferente de qualquer outra lista do Antigo Testamento. A tribo de Dan está ausente. A tribo de José aparece no lugar de Efraim. E Levi, normalmente sem herança tribal, é incluída. Por quê? Essa mudança não é acidental. Ela é simbólica. Dan, historicamente associada à idolatria, é excluída da contagem final dos fiéis. Isso mostra que a fidelidade espiritual, e não o sangue genealógico, é o critério para estar entre os selados. Já Levi representa o sacerdote. José, o filho rejeitado que se torna governador, representa a exaltação dos humilhados. O número 12.000 de cada tribo aponta para a plenitude espiritual. 12 é o número do governo divino. E 1.000
é o número da multidão plena. Em outras palavras, os 144.000 representam a totalidade dos verdadeiramente fiéis, que foram transformados em sacerdotes e governantes espirituais no reino de Deus. A segunda revelação oculta está em Apocalipse 14. Lá, os 144.000 estão com o Cordeiro no Monte Sião, mas esse Monte Sião não é apenas geográfico, é celestial. Em Hebreus 12:22 somos lembrados que os fiéis não chegaram assim, mas ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Isso significa que os 144.000 fazem parte de uma realidade espiritual, já ativa menos uma dimensão onde o céu toca a terra. Eles vivem ainda aqui, mas já pertencem ao reino de cima. Essa é a marca dos verdadeiros selados. Eles estão neste mundo, mas não são deste mundo. Cantam um cântico que ninguém mais pode aprender, porque esse cântico é a história viva da sua jornada com Deus, é o som do sacrifício secreto, da obediência silenciosa, da fidelidade sem holofotes. Terceira revelação. Eles são chamados de virgens no sentido espiritual. Isso não fala apenas de pureza sexual, mas da ausência de adultério espiritual. Eles não se prostituíram com o sistema do mundo, não se curvaram à besta, não se renderam às seduções da Babilônia espiritual, permaneceram fiéis ao Cordeiro mesmo que isso significasse perdas, perseguições e solidão. A pureza deles não é a ausência de falhas humanas, mas presença de uma fidelidade radical. Eles não mentiram em sua boca, ou seja, não negociaram a verdade. São irrepreensíveis porque o amor de Deus os aperfeiçoou. Quarta revelação. Eles são primícias. No Antigo Testamento, as primícias eram a primeira colheita, a parte consagrada a Deus antes do restante. Isso significa que os 144.000 são os primeiros frutos de uma colheita muito maior. São os pioneiros da nova humanidade que Deus está formando. Eles são o início do fim, o alvorecer antes do grande dia. Mas por que tantos cristãos nunca ouviram essas coisas? Por que esse tema foi tão distorcido por seitas, simplificado por teologias rasas ou ignorado nos púlpitos modernos? Porque essa verdade é perigosa, ela confronta, ela exige separação do mundo, ela exige pureza, ela exige ouvir a voz do Espírito em um mundo ensurdecido pelo entretenimento, pela ideologia e pelo medo. A maioria quer conforto, não confronto, quer salvação sem cruz. Mas os 144.000 são marcados justamente porque estão dispostos a viver o Evangelho sem diluições. Eles não esperam o juízo para se arrepender. Eles vivem hoje como se já estivessem diante do trono. A quinta revelação oculta é mais profunda. Eles são uma espécie de exército espiritual invisível. Em Apocalipse 7, João ouve o número dos selados, 144.000. Mas logo depois ele vê uma grande multidão que ninguém podia contar. Isso revela algo sutil. Os 144.000 são vistos no céu, mas invisíveis na terra, como um exército oculto, espalhado entre as nações, preparados para agir quando o Espírito ordenar. Eles são como os 7.000 que não se dobraram a Baal no tempo de Elias, silenciosos, mas letais contra as trevas. Eles estão sendo treinados agora. Você pode estar sentado ao lado de um deles, no culto, no trabalho, na fila do mercado, e nem perceber, porque eles não se promovem, são discretos, mas carregam a marca de Deus. O selo não é visível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual, ele brilha como fogo. E por fim, a sexta revelação. O selo deles é também uma proteção espiritual contra o juízo. Quando os 4 ventos do Apocalipse forem soltos, ou seja, quando a destruição global e o colapso espiritual se intensificarem menos, apenas os selados estarão guardados. Isso não significa ausência de sofrimento, mas presença de cobertura divina, como os hebreus no Egito protegidos pelo sangue do Cordeiro, como os marcados em Ezequiel, como os protegidos em Sodoma. Quando o fogo caiu, os 144.000 serão resgatados, enquanto o mundo desmorona. Eles são o eco final da misericórdia divina em meio ao caos, a última trombeta da esperança antes do silêncio do juízo. E você pode já estar ouvindo esse som, ainda que não perceba. Há algo de profundamente silencioso e sagrado na maneira como os 144.000 são preparados. Eles não surgem de multidões nem brotam de grandes eventos. Eles são formados no secreto. Eles são lapidados no deserto. Moisés foi formado em 40 anos de anonimato no deserto de Midian, e Jesus, o Cordeiro ao qual os 144.000 seguem, adoram quando ninguém está vendo. Suportam tentações invisíveis, são fiéis no que ninguém valoriza. E é aí que Deus os sela. Essa preparação secreta é parte do mistério do selo. Mas, na verdade, eles são profundamente quebrados e, justamente por isso, profundamente dependentes de Deus. São homens e mulheres que foram despidos de toda a glória humana para vestir apenas a glória do céu. Eles passaram por desertos emocionais, rejeições espirituais, crises existenciais. Em Apocalipse 7, os anjos são instruídos a não tocar a terra até que os servos de Deus estejam selados.
porque sua caminhada não foi marcada por aplausos, mas por lágrimas. Não por vitórias visíveis, mas por lutas interiores. Não se precipitam porque confiam no tempo do céu. Essa obediência silenciosa é sua maior arma. Por fim, há uma preparação final. O Espírito Santo está moldando os 144.000 para o tempo do fim. Eles serão ativados no momento certo. Quando o colapso vier, eles não entrarão em pânico. Quando as estruturas ruírem, eles estarão de pé. Quando o mundo perder a esperança, eles serão tochas acesas. A sua preparação hoje é o que sustentará outros amanhã. Eles serão faróis no meio da escuridão, vozes no meio do silêncio, abrigos no meio da tempestade. E tudo isso está sendo gestado agora no oculto, no secreto, no invisível. Eles têm uma voz que não imita o mundo nem copia outros crentes. Tem uma adoração que nasce de experiências reais e não de modismos espirituais. O cântico deles é feito de histórias que não foram contadas, feridas que se transformaram em adoração, cicatrizes que viraram versos. Eles não cantam para impressionar, eles cantam porque sobreviveram. E o céu reconhece sua voz. Além disso, os 144.000 têm uma missão silenciosa durante a preparação: permanecer puros em meio à corrupção. Eles foram provados no oculto e aprovados em silêncio. A preparação inclui também uma linguagem nova. Em uma geração de vozes, eles escolhem o silêncio da obediência. O selo os protege, mas também os distingue. Não é um amuleto. Como os sacerdotes do Antigo Testamento, eles são consagrados no sagrado. Como os soldados do exército de Davi, eles sabem lutar com a mão direita e com a esquerda. Sabem ser mansos como o cordeiro e firmes como o leão. Sabem quando falar e quando apenas interceder. A preparação dos 144.000 também inclui uma escuta espiritual aguçada. Eles aprendem a discernir a voz de Deus no meio do caos. Aprendem a perceber o movimento do Espírito enquanto a maioria está distraída. Eles são como os filhos de Issacar que tinham entendimento dos tempos. Eles sabem quando agir. É uma responsabilidade. Eles não pertencem mais a si mesmos. São marcados por Deus e isso significa que o mundo os rejeitará. Muitos deles enfrentam perseguição velada, incompreensão espiritual, isolamento emocional, mas tudo isso faz parte da formação. Em Apocalipse 14, os 144.000 cantam um cântico que ninguém mais pode aprender. Isso é simbólico. Representa um nível de comunhão com Deus que é único. Isso mostra que antes do juízo vir, Deus marca aqueles que o pertencem. Mas esse selo não é imposto de fora para dentro, ele é aceito de dentro para fora. Deus sela apenas os que permitiram ser transformados. Passou 30 anos em silêncio antes de 3 anos de ministério. Isso nos revela algo profundo. Os 144.000 não são escolhidos pela aparência ou pelas credenciais. Eles são forjados na intimidade com Deus, eles são ensinados pelo Espírito, não por instituições. Eles aprendem mais no vale do que nos palcos. Enquanto o mundo olha para os holofotes, Deus olha para os joelhos dobrados. Enquanto os homens se distraem com status, os 144.000 são treinados em vigilância. Eles jejuam em secreto. Davi foi o ungido em segredo e enviado de volta para cuidar de ovelhas antes de enfrentar Golias. A história bíblica sempre nos mostrou que os escolhidos de Deus passam por uma preparação oculta. João Batista viveu no deserto até o dia da sua manifestação pública, choram em secreto. Aqueles que não apenas creem com a mente, mas obedecem com o coração. Aqueles que não apenas ouvem, mas praticam. Essa preparação inclui um processo de desapego. Os 144.000 são chamados de seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso é mais profundo do que parece. Seguir o Cordeiro é abrir mão da lógica humana. É abandonar planos pessoais para entrar nos caminhos divinos. É perder para ganhar, morrer para viver. Eles não seguem a multidão. Eles seguem o sangue, eles seguem o amor sacrificial. E isso exige renúncia constante. Muitos pensam que os 144.000 são super crentes, intocáveis, perfeitos. Muitos deles talvez nem saibam que fazem parte dos selados. Uma intimidade que gera uma expressão exclusiva. Em um mundo onde tudo é negociado, eles permanecem negociáveis. Em um tempo de confusão, eles permanecem inabaláveis. Eles estão sendo treinados para governar no reino e sabem quando apenas esperar. Se os 144.000 estão sendo preparados no secreto, é porque serão usados no momento mais crítico da história. A missão deles não é simbólica. É real, urgente e espiritual. Eles não são apenas testemunhas silenciosas. São vozes proféticas. São arautos do Cordeiro em uma terra dominada pela besta. Eles surgem quando o mundo está prestes a entrar em colapso. Quando os selos se rompem, os flagelos se espalham. Os sistemas ruem e a esperança humana se apaga menos, ali surgem os 144.000. Mas o que exatamente eles fazem? Qual é sua missão no tempo do fim? O livro do Apocalipse, em sua linguagem altamente simbólica,
nos dá pistas poderosas. Primeiramente, sua missão é anunciar que o reino de Deus chegou. Eles não pregam religião, não constroem templos, nem disputam doutrinas. Eles proclamam uma verdade absoluta: o Cordeiro está voltando. Em Apocalipse 14, logo após a descrição dos 144.000, surgem 3 anjos com mensagens poderosas. Muitos estudiosos entendem que essas mensagens são ecoadas na terra pelos selados. A primeira proclama: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa é a essência da missão: acordar uma geração entorpecida. Eles alertam que o tempo de brincar acabou, que o juízo começou, que não há mais espaço para neutralidade. Eles falam com autoridade espiritual. Suas palavras atravessam as distrações e tocam o espírito. E isso porque não falam em nome daquele que o selou. A segunda missão é denunciar a queda de Babilônia menos o sistema religioso, político e espiritual que se levantou contra Deus. Babilônia no Apocalipse representa tudo que é falso, sedutor e idolátrico. E os 144.000 não se curvam a ela. Eles expõem sua corrupção, denunciam seu engano. Eles não fazem alianças com o sistema. São como Elias diante dos profetas de Baal, solitários, mas ungidos. São como João Batista diante de Herodes, sem medo da verdade. Eles anunciam que Babilônia caiu, não cairá, já caiu, e que continuar preso a ela é caminhar para a destruição. A terceira missão é alertar sobre a marca da besta. Em um tempo de confusão global, onde a verdade será rarefeita, os 144.000 terão olhos espirituais para discernir o que é engano. Eles alertarão: não aceitem o selo do sistema. Não se prostrem diante do falso Cristo. Não troquem sua alma por segurança. Eles ensinarão a resistir mesmo quando tudo parecer perdido. Eles darão força a outros, mesmo sendo perseguidos, porque sua missão é mais importante do que a própria vida. Eles não são mártires desesperados. São soldados conscientes. Eles sabem por que vivem menos e por isso sabem por que morreriam. Além da pregação profética, há uma missão silenciosa que poucos percebem. Os 144.000 também têm o papel de intercessores. Eles são como colunas espirituais que sustentam o restante do povo de Deus. Enquanto muitos estão caindo, eles permanecem firmes. Enquanto a fé de muitos esfria, a deles arde como fogo. Eles oram em lugares secretos, clamam por misericórdia, intercedem pelos fracos, carregam o peso espiritual de comunidades inteiras. Sua oração não é bonita menos é urgente, não é religiosa menos é espiritual. Eles choram pelos que ainda estão cegos. Eles clamam pelos que foram enganados. Eles gemem com dores de parto por uma geração que se afastou do Criador. E o céu ouve suas vozes. Outra dimensão da missão dos 144.000 é sua atuação sobrenatural. Apocalipse 11 nos apresenta 2 testemunhas que profetizam com autoridade. Fecham o céu, ferem a terra com pragas e têm poder sobre os elementos. Embora essas 2 figuras sejam distintas, muitos intérpretes veem nelas um eco da missão dos 144.000. Uma ação profética com manifestação sobrenatural. Ou seja, os selados não falarão apenas com palavras suas vidas. Serão sinais. Eles terão discernimento, palavras de sabedoria, revelações, sonhos, visões. E Deus usará esses selados para fazer milagres que apontam para o reino. Eles não buscarão fama, menos buscarão salvação de almas. Eles não venderão seus dons, ofertarão tudo para o céu. Eles curarão, libertarão, confortarão. Serão como tochas vivas que iluminam, mas se consomem. Também é importante destacar que os 144.000 não serão reconhecidos como grandes líderes pelas instituições religiosas. Muito pelo contrário, serão muitas vezes perseguidos por elas, rejeitados, taxados de fanáticos, acusados de heresia. Afinal, os sistemas terrenos não compreendem os movimentos do céu. Como os profetas de antigamente, os 144.000 serão pedra de tropeço. Mas também serão resposta divina. Serão abrigo espiritual para os últimos convertidos, vozes para os confusos, direção para os perdidos. A missão dos 144.000 é, em última instância, uma missão de resgate. Eles não têm medo do caos. Eles foram preparados para ele. São como Noé em meio ao dilúvio, como Moisés no meio do mar, como Daniel na cova dos leões, como Jesus diante da cruz. Sua missão não é impedir o juízo, é guiar os fiéis no meio dele. Eles são os últimos atalaias, os últimos mensageiros, os últimos chamados antes do fim. Eles não se acham especiais, eles se sabem responsáveis. E por isso, darão tudo de si. Vão até o fim, até a última alma, até o último clamor. Porque o Cordeiro que os chamou é digno, e eles não querem nada além de segui-lo até o fim. Talvez você esteja se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Eu não sou parte desses 144.000 ou sou? E aqui está o ponto final mais misterioso e mais profundo.
O chamado dos 144 mil não é apenas um evento futuro, é um reflexo espiritual de algo que já está acontecendo agora. Você pode não ter sido selado ainda com um selo visível, mas o céu já está sondando corações. Os olhos de Deus estão percorrendo a terra à procura dos que o amam de verdade, dos que não se dobram ao sistema, dos que escolhem a santidade mesmo em silêncio. Os 144 mil são um grupo específico, sim. Mas também são um espelho. Eles revelam o tipo de fé que o céu está procurando hoje. A sua vida está sendo moldada para resistir ao tempo do fim? Sua fé suportaria ficar de pé quando todos estiverem caindo? Você tem fome de pureza? Tem sede de obedecer a Deus mesmo quando ninguém está olhando? Então talvez, só talvez, você esteja entre eles, mesmo sem saber. Não se trata de status nem de ser elite espiritual. Trata-se de consagração. Os 144 mil são descritos como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Essa é a maior definição de fé. Não seguem a multidão. Não seguem doutrinas humanas. Não seguem líderes carismáticos, seguem o Cordeiro. Isso significa viver de forma radical, íntima e rendida. Significa obedecer até quando não faz sentido. Significa dizer sim mesmo quando tudo grita não. Essa é a lição central. Deus ainda está formando o caráter dos seus selados. E essa formação acontece no deserto, não no palco. Acontece em lágrimas, não em aplausos. Acontece na fidelidade diária, nos pequenos sims e nãos que oferecemos em silêncio. Os 144 mil representam o fruto final de um processo que já começou. E esse processo envolve pessoas comuns, como Yu e Volca. O Apocalipse não nos foi dado para alimentar curiosidades, mas para despertar consciências. Ele não nos mostra visões para nos entreter, mas para nos preparar. Se há 144 mil sendo selados, há também milhões sendo despertados. O chamado hoje é para você. Simba, o céu está à procura de corações que digam: eis-me aqui. E talvez você pense, mas eu não sou digno, não sou puro, não tenho forças. E é justamente por isso que Deus o chama. Porque Ele não está procurando os fortes, está formando os humildes. Os 144 mil não nasceram prontos, foram forjados, lapidados na dor, no silêncio, na obediência. A pergunta hoje não é: você é um dos 144 mil, mas você está disposto a viver como um? Está disposto a seguir o Cordeiro mesmo quando isso custar tudo? Está disposto a manter-se fiel quando todos desistirem? Está disposto a resistir à marca da besta mesmo sob ameaça? Está disposto a viver pela eternidade mesmo sendo rejeitado no presente? Porque esse é o espírito dos selados, e ele já pode habitar em você agora. A verdade que ninguém te explicou é que o Apocalipse não é um filme de terror para temer. É uma carta de amor para preparar. Os 144 mil não são apenas personagens proféticos. São sinais de que o tempo está se cumprindo. Eles são como tochas no vale sombrio, como trombetas no campo de guerra, como lágrimas nos olhos de Deus, lágrimas que se transformaram em vozes. E hoje essas vozes ecoam. Voltem ao Cordeiro, acordem, santifiquem-se. Ele vem. O tempo da dúvida passou. O tempo da indecisão acabou. Deus está levantando os últimos guerreiros. Ele está selando aqueles que não vão se curvar, que não vão trair, que não vão recuar. E o mais surpreendente é que talvez você seja um deles. Talvez enquanto ouve esta mensagem, seu espírito queime. Talvez seu coração bata mais forte. Isso não é coincidência. É convocação. O Espírito está chamando. O céu está abrindo os olhos dos que estavam cegos. E está dizendo: ainda há tempo. Seja separado, seja meu. Eu te selo com meu nome. E te enviarei para ser luz no meio da escuridão. Essa é a verdade final. Os 144 mil não são apenas um número, são uma esperança. Eles provam que mesmo nos dias mais sombrios da história, ainda haverá fidelidade, ainda haverá luz, ainda haverá a voz profética, ainda haverá amor. E se você estiver disposto, essa luz ele pode começar agora, aí dentro de você.